Boa noite. Alguns manuais de filosofia, algumas introduções à história da filosofia, situam o início do pensamento filosófico ali por volta do final do século VI, início do século V a.C., nas colônias gregas. Alguns entre esses manuais iniciam a narrativa da história da filosofia com um tema, né? Um tema famoso, o tema da mitologia versus filosofia. O tema do mito versus razão. Né? Pensamento mítico versus pensamento racional. E sempre que eu leio por força do ofício, né? Sou professor de filosofia. Sempre que eu leio uma introdução à filosofia que começa assim, colocando a distinção entre mito e razão, eu paro e penso, né? Converso mentalmente com o autor, né, do livro. Pô, você não tem vergonha não, cara, de escrever isso? Porque isso é uma baboseira, isso é uma besteira, isso não faz o menor sentido. Basta pensar um pouco. Pô, olha só. Geralmente esses manuais colocam da seguinte maneira. Antes do surgimento da filosofia, havia o domínio, né, o império da mitologia. Todo mundo pensava em termos mitológicos. A partir, então, do surgimento da filosofia com Tales de Mileto, que pela primeira vez procurou uma origem, né, material, uma origem na própria physis, para os fenômenos da physis, né, dizendo que tudo é água, e, portanto, ele deixou de fabular e buscou uma explicação experimental, sensorial, enfim, né, para os fenômenos que ele observava. Então, nesse momento em que Tales formulou a hipótese de que tudo é água, tudo vem da água, a água é o arquê, né? A mitologia deu lugar à racionalidade. Né? Acabou a mitologia, começou a filosofia. Geralmente os manuais colocam mais ou menos dessa maneira. Eu estou exagerando um pouco, naturalmente, para efeitos retóricos, mas no fundo é isso aí. Tá? No fundo é isso aí. E isso na verdade, é uma narrativa tão bizonha que eu acho que não chega nem a estar errada. Ela simplesmente não faz sentido. E por que não faz sentido? Em primeiro lugar, essa narrativa coloca todos os conteúdos que dizem respeito às divindades dentro de uma mesma panela, né? A panela da mitologia. Quando isso não faz, isso não está certo. Né? O filósofo estoico Varrão já apontava que existem 3 maneiras de falar sobre os deuses. Né? Havia os deuses da cidade, aos quais os cidadãos prestavam homenagens, os deuses que regiam as festas cívicas, né? etc. Havia também os deuses dos poetas, né? Os deuses das narrativas poéticas, os deuses que propriamente a gente pode chamar de mitológicos. Aí é a mitologia propriamente dita. E havia também os deuses dos filósofos. Né? Varrão mesmo diz, por exemplo, que a alma do mundo é a divindade, é Theos. E mais ainda, Theos é o próprio mundo, Deus é o próprio mundo. Veja, aqui a gente está falando de uma concepção que não é mitológica, que não é fabulada. A gente está falando de uma concepção metafísica da realidade, filosófica da realidade. Tá? E dependendo do modo como
se estabeleça esses conceitos de Deus, de mundo, né, de alma do mundo, essa concepção é tautológica mesmo. Tá? Então a gente aí está no plano, talvez até mesmo da pura lógica, né? No plano da lógica metafísica. Enfim, há diferentes maneiras de falar dos deuses, e as coisas não se resumem à mitologia, né? Puramente. Porque quando esses autores falam da mitologia, eles estão falando de Homero e Hesíodo. Algumas vezes eles até citam Homero e Hesíodo e tal. Só que as coisas não se resumem a Homero e Hesíodo, aos poetas, né? As coisas não se resumem às narrativas teogônicas, né? Há outras maneiras de compreender a relação entre as pessoas, os seres humanos e as divindades na antiguidade. Tá? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão, né, pela qual esse tipo de narrativa não faz o menor sentido, né, colocar ali mito versus razão não faz o menor sentido, é que a razão não começa ali com Tales de Mileto, por favor. Né? O ser humano é um animal dotado de razão, e ele é humano justamente à medida em que é racional. Né? E o que é a razão aqui nesse contexto? A razão significa justamente a capacidade de compreender as coisas, e mais ainda, a capacidade de inteligir a própria condição animal do homem, de inteligir a capacidade de compreender, de inteligir a própria estrutura cosmológica, de inteligir a própria inteligência. Né? Então, o ser humano é esse animal que intelige. Né? E isso não começa absolutamente com os pré-socráticos. Seria absurdo dizer isso. O ser humano, a partir do momento em que é humano, é racional. E, em terceiro lugar, bom, em primeiro lugar, né, há muitos outros fenômenos relativos às divindades que não se resumem à mitologia dos poetas. Em segundo lugar, a racionalidade começa com o próprio ser humano e não ali no século V a.C., nas colônias gregas. Em terceiro lugar, a mitologia é um fenômeno da própria racionalidade humana. Né? E a racionalidade humana navega no oceano simbólico, num oceano que talvez a gente possa considerar de algum modo mitológico. Tá? Enfim, a mitologia e a razão se alimentam mutuamente. Né? A mitologia é racional e a razão é também mitológica. Tá? E a gente pode ainda dar uma quarta razão, um quarto motivo para julgar como absurda essa distinção entre mitologia e racionalidade, filosofia. Né? Que nós ainda vivemos no plano, em algum plano da nossa existência, em meio à mitologia nesses três aspectos que foram descobertos e descritos, melhor dizendo, por Varrão. Né? Nós ainda vivemos num mundo em que nós prestamos homenagens e participamos de cerimônias, de rituais cívicos, não mais em homenagem a Atina, né? Não mais em homenagem a Zeus, e sim em homenagem a outros deuses gregos, como a democracia, por exemplo. Enfim, como a música, por exemplo. Né? A justiça, por exemplo. A justiça no sentido jurídico. Né?
Então nós participamos de rituais em homenagem a outros tipos de deuses, mas nós ainda estamos nesse plano do primeiro tipo de deuses apontados pelo Varrão. No segundo tipo também, né? Nós vivemos ainda num mundo em que as narrativas mitológicas têm um lugar importante na constituição do pano de fundo cultural de uma geração. Por exemplo, a minha geração foi a geração que cresceu impressionadíssima com a narrativa do Star Wars, Star Trek, né? Depois veio a geração do Senhor dos Anéis, né? Daquele menino mágico, né? Como é que é o nome? Harry Potter, né? E muitos outros. E agora tem esse negócio dos super-heróis, enfim. Não sei nada sobre isso, tá? Parece que tem grupos de super-heróis, um brigando contra os outros. Sei lá. Tem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, o Super-Homem, um brigando contra o outro. Enfim, não sei. A gente está aqui no plano das narrativas poéticas, tá? Que estruturam certos aspectos da nossa maneira de enxergar o mundo. Da mesma forma, guardadas as proporções, que um Homero e um Hesíodo, com as suas narrativas poéticas, estabeleceram também certos parâmetros, né, da civilização possível entre os gregos. E a gente ainda vive também no plano da divindade, num terceiro sentido apontado por Varrão. Né? Ainda estamos procurando compreender o Logos, né? A inteligência que rege o cosmos. Né? Isso a gente está procurando compreender o Logos, não só na filosofia, mas toda a ciência, no fundo, é uma busca pelo Logos. Né? Toda a ciência é a operacionalização do nosso intelecto em função da busca do conhecimento do próprio intelecto universal, do Logos, da inteligência que ordena a tudo. Né? No fundo, toda a ciência ainda é a busca por Deus. Né? Toda a ciência tem como objeto último de investigação a mente de Deus. É muito curioso que a primeira vez que eu li essa expressão, né, que a ciência buscava compreender a mente de Deus, eu li no texto de um filósofo, de um cientista ateu, Stephen Hawking, ali no finalzinho de Uma Breve História do Tempo, usa exatamente essa expressão. Né? Fala sobre a teoria do tudo, que os físicos, cosmólogos ainda procuram, e que ele diz que no momento em que se encontra a teoria do tudo, a equação do universo, finalmente ter-se-á compreendido a mente de Deus. E no fundo é isso, sabe? A gente ainda está buscando aquele terceiro aspecto da divindade de que falava o Varrão. Não só na filosofia, não só na teologia, mas também na ciência. Modificando um pouco uma fórmula já consagrada nos estudos de filosofia da ciência, de epistemologia, que dizem que uma fórmula consagrada e um pouco irônica também, que diz que microfísica é metafísica realizada, né? A gente poderia dizer que microfísica, mais do que isso, é teologia de laboratório, teologia realizada, né? Teologia experimental, é experimental, né? Realizada, experimental, né? Enfim, microfísica
é metafísica experimental. A gente pode dizer que microfísica e ciência, de modo geral, é teologia experimental. Enfim, o que eu quero dizer é que, sob todos os aspectos, a ideia de que a filosofia começa fazendo uma separação radical entre o pensamento mitológico e o pensamento racional, de que mito e razão são duas dimensões da humanidade que não se combinam, que são opostas, contraditórias. Essa visão é completamente absurda, ela não faz sentido nenhum, é nonsense, é uma grande besteira. E se vocês encontrarem isso escrito em algum livro, e certamente, se vocês forem estudar filosofia, vocês vão encontrar isso muitas vezes. Não levem a sério. É balela. Ok? Boa noite.